Meus amigos, o Vasco está dentro da zona do rebaixamento. Tudo bem, o Vasco ainda joga amanhã, mas o jogo é fora de casa contra o Internacional. O Vasco vai precisar de pelo menos um empate para poder sair da zona do rebaixamento amanhã, senão vai terminar a rodada dentro do Z4. Tudo que a gente não queria aconteceu, né? O Vasco entrar no Z4. A gente sabe que quando está lá dentro da zona do rebaixamento, a pressão é muito maior, né? E fica mais difícil, ainda mais no Vasco, onde tem todo, enfim, um retrospecto muito ruim recente em relação a isso. A gente vai dar uma olhada aqui nos jogos de hoje. O Santos empatou com o Sport, né? Então, o Vasco entrou na zona do rebaixamento. A gente vai falar também sobre uma resposta que o Vasco deu à Rede Globo, desmentindo ali uma informação publicada hoje pelo Globoesporte.com. Depois da vinheta, então, a gente começa aqui. Antes, eu conto com você. Deixa o like é muito importante, ajuda demais aqui o meu trabalho, ajuda o vídeo a ser indicado para mais vascaínos e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, que você gosta de assistir. Todos os dias a gente tem 2 vídeos aqui no canal Machão da Gama, beleza? Completamente de graça, enfim, trazendo conteúdo de qualidade para você vascaíno. A única coisa que eu te peço é o like, que é muito importante. E se você não for inscrito, se inscreva. Sua inscrição aqui no canal é muito importante também. Bora lá então, falar de Vasco depois da vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e tudo que a gente não queria aconteceu. O Vasco entrou na zona do rebaixamento após os jogos de hoje, né? Os jogos de sábado dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um jogo para acontecer que é Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio que está ali 3 pontos acima do Vasco. A gente vai torcer, é claro, pela vitória do Palmeiras sobre a equipe gremista, mas o Vasco já está dentro da zona do rebaixamento por conta do empate hoje entre Sport Recife e Santos lá na Vila Belmiro. Por um momento, estava tudo dando certo, né, para o Vasco. O Sport, que não ganha de ninguém, não ganhou de ninguém ainda no Campeonato Brasileiro, chegou a abrir 2-0 na equipe do Santos e o Sport ainda estava com um homem a mais, né? Então a vitória do Sport estava encaminhada. Jogo na Ilha do Retiro, 2-0 no placar, um homem a mais, vitória encaminhada da equipe pernambucana, né? Mas o Santos foi buscar o empate e eu te digo, se tem ali mais 5 minutinhos de jogo, o Santos ia acabar vencendo essa partida. Outro resultado muito ruim pra gente nessa rodada foi a vitória do Fortaleza, tá? O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino jogando em casa e com isso tem os mesmos pontos do Vasco agora no Campeonato Brasileiro. Ambos ali têm 14 pontos. O Vasco tá se complicando, porque ali os times ali de baixo, o Fortaleza tá mostrando ali uma reação desde que o Renato Paiva assumiu lá na vaga do Vojvoda, né? E acho que o Fortaleza tem time para sair ali de baixo. O Santos está num momento complicado, mas um empate hoje, depois de você estar perdendo por 2-0 com um homem a menos, você buscar um empate, isso dá muita moral, com toda certeza dá muita moral para a sequência de trabalho aí da equipe santista. E o Vasco, meus amigos, o Vasco está num momento complicado demais, né? Nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É bem provável que não vença amanhã também o Internacional. Pode até acontecer de empatar, mas acho difícil o Vasco vencer. Se empatar, pelo menos sai da zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada então nos resultados dessa rodada. Tivemos um empate entre Botafogo e Corinthians. Tivemos também um empate entre Mirassol e Vitória. Ambos esses jogos ficaram 1-1. O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3-1. Sport e Santos empataram em 2-2. E teremos agora às 21 horas Palmeiras e Grêmio. A rodada se completa com São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco da Gama, Bahia e Juventude, Flamengo e Galo. Vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. Em primeiro lugar está o Cruzeiro, tem 34 pontos, o Flamengo é o segundo, tem 33, o Palmeiras é o terceiro, tem 29, Bragantino é o quarto, tem 27, Botafogo, quinto colocado, tem 26, Bahia é o sexto, tem 25, Mirassol, o sétimo, tem 25, Corinthians tem 21, é o oitavo, Fluminense é o nono colocado, tem 20, o Atlético Mineiro, décimo colocado, tem 20,
Internacional, nosso adversário de amanhã, 11º, também 20 pontos. O São Paulo é o 12º, tem 12 pontos. O Ceará, 13º, 18. O Grêmio, 14º, 17. Vitória, 15º, 17. Santos, 16º e agora fora da zona do rebaixamento, 15 pontos. E na zona do rebaixamento está o Vasco da Gama com 14 pontos, é o 17º, empatado ali com o Fortaleza, que também tem 14 pontos. O Vasco tem uma vitória a mais e o Juventude tem 11 pontos, joga amanhã. O Sport chegou a 5 pontos. É importante frisar aqui que o Vasco tem um jogo a menos que o Fortaleza, tá? Amanhã vai igualar, né? Porque o Vasco joga amanhã, vai igualar os mesmos 15 jogos ali do Fortaleza. E nesse momento o Vasco tem 2 jogos a menos que o Santos. Amanhã vai ficar um jogo a menos que o Santos. Mas enfim, na pontuação, o Vasco está dentro da zona do rebaixamento e a situação é complicada. Meus amigos, infelizmente vai ser mais um ano de luta contra o rebaixamento, né? Quem ainda não acordou para essa realidade, é hora de acordar. Vai ser mais um ano de luta contra o rebaixamento. Essa história de top 8, elenco top 8, isso e aquilo, só engana quem é bobo. Só engana quem é bobo. O Vasco, infelizmente, mais um ano vai brigar contra o rebaixamento. Complicado? Quero o seu comentário aqui embaixo para a gente já mudar de assunto. Comenta o que você está achando dessa situação do Vasco. Se você acha que o Vasco tem capacidade de pelo menos empatar amanhã contra o Internacional e sair da zona do rebaixamento. Seu comentário é importante, participe e deixa aqui. Bom, o Vasco hoje emitiu uma nota oficial desmentindo uma informação da Globo, do Globoesporte.com. O Globoesporte.com publicou uma matéria dizendo que o Vasco deve 30 milhões em comissão para empresários. O Vasco publicou uma nota oficial dizendo o seguinte, em resposta à matéria publicada pelo Globoesporte.com, intitulada Vasco deve mais de 30 milhões em comissões para empresários, veja quem são e os valores, o Vasco da Gama esclarece que as informações divulgadas não correspondem à realidade dos fatos. Mais uma vez, o jornalista Tébaro Schmidt deixou de cumprir uma etapa fundamental do bom jornalismo, procurar o clube antes da publicação para esclarecimentos sobre os valores de créditos mencionados na matéria. Conforme já manifestado oficialmente em diversas oportunidades, todos os compromissos de pagamentos firmados pela atual direção estão rigorosamente em dia. Abaixo, disponibilizamos uma tabela com as devidas considerações sobre cada caso, reafirmando o nosso compromisso com a transparência. Esperamos que, nas próximas oportunidades, haja mais responsabilidade e rigor na apuração das informações. Aí o Vasco divulgou a tabela ali mostrando, né, enfim, o que deve e o que não deve para os empresários, mas negou a informação dada pelo Globoesporte.com. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima.